Eu nunca pensei que um simples joguinho no celular pudesse mudar a minha vida de um jeito tão pesado. Se alguém tivesse me contado antes no que isso podia dar, eu tinha dado risada e achado exagero. Mas hoje eu tô aqui, de peito aberto, para contar o que aconteceu comigo, porque talvez você que está assistindo esteja no começo do caminho que eu percorre, e, se der tempo, ainda dá para desviar. Antes de continuar, já aproveita e segue o canal Histórias que Afundam. Aqui você vai ouvir relatos reais de quem se perdeu em caminhos perigosos e o que fez para tentar sair. Isso ajuda demais a espalhar essas histórias, e quem sabe, abrir os olhos de mais gente. Tudo começou numa noite qualquer. Sabe aquele dia que parece que tudo deu errado? Então, eu tinha chegado em casa depois de um dia tenso no trabalho, chefe pegando no pé, problema para resolver na loja, cliente reclamando. Eu só queria desligar a cabeça. Sentei no sofá, peguei o celular para dar uma olhada no Instagram, e lá estava. Um anúncio com aquelas imagens coloridas, cheia de bichinhos, luz piscando, uma roleta girando, gente sorrindo, dizendo que ganhou R$ 1.000 em poucos minutos. E o que me prendeu mesmo foi o jeito como aquilo parecia fácil, parecia leve, divertido, como se fosse só um passatempo para deixar o dia mais leve. Na hora eu pensei, por que não? Cliquei no link, baixei o aplicativo, fiz um cadastro rapidinho, e pronto, já estava dentro. Era tudo muito chamativo, o som animado, as luzes, as cores. E o melhor, podia começar com pouco. Então, sem nem pensar muito, coloquei ali R$ 20 só para testar. Era como se fosse só mais uma forma de passar o tempo, igual assistir vídeo no celular ou jogar aquele joguinho de combinar pecinhas. Só que esse tinha um diferencial, dava a chance de ganhar um dinheirinho. Eu dei o primeiro giro, e olha, não ganhei nada. Dei o segundo, e também nada. Mas no terceiro veio um prêmio. Caiu ali um valor pequeno, uns R$ 50, e eu pensei, uai, em menos de 2 minutos já tirei o que coloquei e ainda tô no lucro. Essa sensação foi o que me pegou. Era como se o jogo tivesse dado um tapinha nas minhas costas e falado, viu como é fácil? E aí, meu amigo, aquilo virou a companhia da minha noite. Fui girando, ganhando um pouco, perdendo outro pouco, e quando percebi já tinha passado quase 2 horas. Nem vi a hora passar. O som das moedinhas caindo, as luzes piscando, a expectativa a cada giro, aquilo tudo mexia comigo de um jeito que eu nem soube explicar. Quando minha esposa perguntou o que eu estava fazendo tanto tempo no celular, eu só falei, joguinho bobo aqui, só para distrair. E era isso mesmo que eu achava. Um joguinho bobo, inofensivo, que estava ali para ajudar a esquecer o estresse do dia. No dia seguinte, no almoço do trabalho, enquanto o pessoal conversava, eu abri o jogo de novo. Pensei, é só uma giradinha, só uma chancezinha de ganhar de novo. Coloquei mais R$ 20, e dessa vez o jogo foi mais generoso. Caiu um prêmio de R$ 150. Nossa, aquilo me deu uma empolgação tão grande que eu tive que me segurar para não sair contando para todo mundo ali. Na minha cabeça, era como se eu tivesse encontrado um jeito secreto de ganhar um dinheiro extra, um truque que só eu tinha sacado. E sabe o que é pior? Naquele dia, eu almocei rápido para ter mais tempo de jogar no carro antes de voltar para a loja. Cada giro era uma mistura de esperança e ansiedade. Eu ficava pensando, agora vai, agora vou ganhar mais um pouquinho. O jogo começou a virar uma espécie de alívio no meio do caos que era o meu dia a dia. Eu nem percebia o quanto isso estava tomando conta dos meus pensamentos. Acordava e já pensava no joguinho. Chegava no serviço, fazia o básico, mas já pensando na próxima chance de abrir o aplicativo. No ônibus, no intervalo, no banheiro. Qualquer 5 minutinhos livres viravam oportunidade para girar mais uma vez. E o mais doido é que no começo parecia que o jogo me dava pequenos prêmios de propósito, como se fosse para eu acreditar que eu tinha alguma habilidade ou sorte especial. Tipo, eu colocava R$ 50 e saía com 70. Ou então perdia uns giros e depois ganhava 200. Isso ia alimentando a vontade de tentar mais, de ver até onde eu conseguia ir. Teve um dia, lembro como se fosse ontem, que eu coloquei R$ 100 e em menos de meia hora estava com 400 na conta do jogo. Fiquei tão elétrico que não consegui nem me concentrar no serviço depois. Passei a tarde toda com a cabeça no celular, pensando em quando ia ser a próxima vez que eu ia jogar. Na minha cabeça, era só questão de tempo até eu conseguir juntar um bom dinheiro com aquilo. Eu ficava calculando, se hoje eu ganhei 300, imagina se eu fizer isso 2 ou 3 vezes por semana?
Parecia lógico, parecia fácil. E o pior é que nessa fase inicial eu nem via problema, sabe? Eu pensava assim, poxa, tô jogando com meu dinheiro, não tô fazendo mal pra ninguém, tô só me divertindo e ainda ganho um trocado. Mas o que eu não percebia era que cada vez mais o joguinho deixava de ser só uma distração. Ele virou uma parte do meu dia que eu esperava com ansiedade, como se fosse o ponto alto. E a linha entre diversão e necessidade começou a ficar muito fina, tão fina que quando eu vi, já não sabia mais onde começava uma coisa e terminava outra. Eu ficava lembrando das vezes que eu tinha ganhado e aquilo me dava mais vontade de continuar. O tempo foi passando e eu, sem perceber, já estava planejando o dia em função do jogo. Se naquele primeiro dia no sofá alguém tivesse me mostrado o que vinha pela frente, eu nunca teria clicado naquele anúncio. Mas na hora, parecia só um joguinho inocente, só mais uma distração depois de um dia ruim. E foi assim que tudo começou. Se tem uma coisa que mexeu comigo logo no começo foi aquele gostinho da vitória fácil. Eu lembro direitinho da primeira vez que eu realmente achei que tinha me dado bem no jogo. Era uma noite de sexta, eu estava em casa, sem muita coisa para fazer, e pensei, vou dar só mais uma jogadinha para ver no que dá. Coloquei R$ 50 e comecei a girar. Na segunda tentativa, já caiu uma combinação que fez a tela do celular piscar toda colorida. O som do jogo parecia até mais alto, com um monte de moedinha caindo, e quando eu vi, tinha ganhado R$ 250. Foi uma sensação tão boa que eu não sabia se ria, se gritava, ou se continuava girando na hora. Meu coração disparou de um jeito. Parecia que eu tinha acabado de ganhar na loteria. E olha que nem era tanto dinheiro assim, mas para quem começou ali, sem expectativa nenhuma, aquilo parecia o começo de algo grande. Eu lembro que naquele momento minha cabeça só conseguia pensar em como era fácil. Poxa, em menos de 5 minutos transformei 50 em 250. Se eu tivesse colocado 100, tinha levado 500. E se tivesse colocado 500? Meu Deus, eu estava feito. Esse tipo de pensamento foi o que começou a me empurrar cada vez mais para frente. Eu ficava lembrando da imagem das moedas caindo, das luzes, do barulhinho que o jogo fazia quando o prêmio vinha. Era como se aquilo tudo fosse feito para eu me sentir um campeão. E de certa forma, naquela hora, eu me sentia mesmo. Eu olhava o saldo e já começava a planejar o que ia fazer com aquele dinheiro. Dá para pagar uma conta atrasada, dá para levar a família para comer fora no fim de semana, dá para completar a parcela do carro. Só que o mais forte era a vontade de tentar de novo. Porque na minha cabeça, se eu tinha conseguido uma vez, por que não conseguir de novo? E era sempre assim. Ganhar dava uma adrenalina tão grande que o único pensamento que vinha era, mais uma, só mais uma vez. E aí o tempo passava e eu nem via. Teve noite que eu virei jogando, sem conseguir dormir direito de tanta empolgação. Eu ficava olhando o celular como quem olha um tesouro, esperando a hora de girar de novo. E o pior é que, nessas primeiras vitórias, o jogo parecia até bonzinho. Ele deixava eu ganhar aqui, perder um pouquinho ali, e logo depois vinha outro prêmio que me fazia acreditar que eu estava no controle. Na minha cabeça, eu tinha pegado o jeito da coisa. Eu achava que estava entendendo o padrão do jogo, que sabia o momento certo de apostar mais ou de segurar. Mal sabia que não tinha padrão nenhum, era tudo para me prender ainda mais. Essas primeiras vitórias foram o que me deixaram cego pro que vinha depois. Porque cada vez que eu ganhava, mesmo que fosse um valor pequeno, a sensação era tão boa, tão viciante, que o meu cérebro só queria sentir aquilo de novo. E aí qualquer dinheiro que eu colocava no jogo parecia investimento. Eu justificava para mim mesmo, tô colocando aqui porque sei que vou ganhar de novo. Mas na verdade eu nem via o quanto aquilo já estava dominando meu jeito de pensar. O dia girava em torno do jogo e da próxima chance de ter aquela mesma emoção de novo. E sabe o que é mais doido? Eu comecei a contar essas pequenas vitórias como se fossem conquistas enormes. Eu falava para mim mesmo, hoje eu ganhei mais 100, ontem ganhei mais 200. Só que eu esquecia de contar o quanto eu já tinha colocado antes. Era como se a minha memória só quisesse guardar os momentos bons. E é isso que me segurava no jogo, o tal gostinho da vitória, o brilho na tela, o som das moedas. Era isso que fazia eu voltar, dia após dia, querendo sentir aquilo mais uma vez. O que antes parecia só um passatempo começou a virar uma coisa que tomava conta dos meus dias sem eu nem perceber. No começo, eu ainda achava que controlava a situação. Eu colocava um dinheiro, jogava um pouco,
ganhava ou perdia e pronto. Mas aos poucos, a vontade de girar de novo começou a invadir até os momentos que antes eram tranquilos. Eu acordava e a primeira coisa que eu pensava era no jogo. Às vezes, antes mesmo de levantar da cama, eu já abria o aplicativo para dar uma olhada no saldo, ver se tinha alguma promoção, algum bônus. No almoço, enquanto o pessoal conversava, eu estava ali, quieto no canto, mexendo no celular como se estivesse respondendo mensagem, mas na verdade era o jogo que eu estava abrindo. Teve um dia que isso ficou claro para mim, e foi um choque. Era aniversário do meu filho. A gente tinha marcado de sair para comemorar, comer fora, coisa simples, mas especial para ele. Eu estava no carro, esperando minha esposa e o menino descerem, e pensei, só uma giradinha rápida antes de ir. Coloquei mais R$ 100, e em questão de minutos já tinha perdido tudo. A sensação que veio depois foi horrível. Eu fiquei ali sentado, olhando para o celular, com o coração apertado, pensando, para que eu fui fazer isso logo agora? Mas o pior foi que, em vez de fechar o aplicativo e esquecer, eu fiquei com a cabeça no jogo o resto do passeio. Nem aproveitei direito. Fingia que estava bem, mas na verdade só conseguia pensar em como recuperar o dinheiro que eu tinha perdido. E é nesse ponto que eu quero te pedir uma coisa. Comenta aí embaixo se você já se sentiu assim com algum joguinho, alguma aposta, alguma situação parecida. Comenta porque isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo e nem perceberam ainda. Bora trocar ideia, que ninguém tá sozinho nessa. Depois daquele dia, a ficha começou a cair. Eu já não conseguia mais passar um dia inteiro sem abrir o aplicativo. Cada vez que eu ganhava, era como se o jogo me puxasse mais para dentro. E cada vez que eu perdia, em vez de desistir, eu ficava tentando recuperar. E assim o dinheiro ia sumindo sem eu nem perceber. O salário, que antes dava para pagar as contas certinho, começou a faltar no final do mês. Eu me pegava inventando desculpa para minha esposa, dizendo que as contas tinham vindo mais caras, que tinha tido um gasto imprevisto, mas a verdade era que boa parte tinha ido pro jogo. E o pior é que eu sabia que estava errado, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Era como se algo dentro de mim dissesse, só mais uma chance, só mais um giro, dessa vez vai. E assim eu fui me afundando cada vez mais, preso numa rotina que eu mesmo criei e que só me fazia mal. O que eu mais temia acabou acontecendo, e quando aconteceu, foi como levar um soco no estômago. Eu já vinha percebendo que o meu rendimento no trabalho estava caindo. Antes eu era um cara atento, fazia tudo certinho, cumpria horário, ajudava o pessoal, dava ideia para melhorar as coisas na loja. Mas com o tempo, minha cabeça ficou tão presa no tal joguinho que eu comecei a vacilar. Eu chegava atrasado, porque passava a noite jogando e dormia mal. Quando estava lá no serviço, em vez de focar nos clientes, eu ficava mexendo no celular, fingia que estava resolvendo alguma coisa da loja, mas na verdade era o jogo que eu estava abrindo, escondido. Às vezes até no estoque eu ia só para ter um tempinho de girar mais uma vez. E o pior é que eu achava que ninguém estava notando. Mas o pessoal via, claro que via. Até que um dia, o gerente me chamou na sala dele. Eu já entrei com aquele aperto no peito, porque no fundo eu sabia o que vinha. Ele foi direto, falou que gostava de mim, que eu era um bom funcionário, mas que ultimamente eu tinha mudado, que minha cabeça não estava mais no trabalho, que os clientes estavam reclamando, que eu tinha deixado de ser aquele cara confiável de antes. E aí veio a frase que eu nunca achei que ia ouvir: a gente vai precisar encerrar com você. Eu fiquei sem reação na hora. Só consegui abaixar a cabeça e concordar. Porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Eu mesmo tinha me colocado naquela situação. Saí da loja naquele dia como se estivesse flutuando, mas de um jeito ruim. Era uma mistura de vergonha, tristeza, arrependimento e uma sensação horrível de e agora. No caminho para casa, eu fui pensando em tudo que eu tinha perdido além do emprego. Eu tinha perdido a confiança do pessoal do trabalho, tinha perdido o respeito comigo mesmo, porque eu sabia que aquilo tudo começou no dia que eu deixei o jogo tomar conta da minha rotina. Cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei ali quieto, olhando pro nada. A ficha caiu de um jeito tão pesado que parecia que eu carregava um caminhão nas costas. O impacto foi grande demais na minha vida. Sem o salário, as contas começaram a acumular. Luz, água, aluguel, escola do menino, tudo virou uma bola de neve. Eu tentava passar força para minha esposa, tentava falar que ia dar um jeito, mas por dentro eu estava destruído. E o mais doido, mesmo assim, eu ainda pensava no jogo. Era como se a cabeça dissesse:
Se eu ganhar agora, resolvo tudo. Eu me apegava nessa ideia, como se uma vitória no jogo fosse mágica, como se fosse a solução para os problemas que eu mesmo criei. E isso só me afundava mais. Eu ficava tentando recuperar o que tinha perdido, mas era só mais dinheiro indo embora, mais frustração, mais vergonha. Nessa fase, eu comecei a evitar até sair de casa. Não tinha clima para ver os amigos, nem para estar com a família direito. Eu me sentia um fracasso. E o que era para ter sido só um joguinho no começo, virou o ponto de virada da minha vida, e não de um jeito bom. Foi o emprego que se foi, mas junto com ele foi a paz, a confiança, a rotina tranquila que eu tinha antes. Tudo por causa de algo que parecia tão bobo no começo, mas que quando vi já tinha levado tudo de mim. Eu achava que tinha batido no fundo quando perdi o emprego. Mas o fundo mesmo só veio um pouco depois, quando tudo ao meu redor começou a desmoronar de vez. Foi uma sequência de coisa ruim que veio como uma avalanche, e eu não consegui segurar. O que mais me marcou foi um dia em que a luz lá de casa foi cortada. Eu estava tentando enrolar as contas, pagando um pouco aqui, deixando outra para depois, acreditando que em algum momento ia conseguir ganhar uma grana no jogo e resolver tudo. Mas o tal dinheiro nunca vinha, e as contas não esperavam. Eu lembro que cheguei em casa com umas sacolinhas de mercado, com o básico que deu para comprar, e vi aquele aviso pendurado no portão: fornecimento suspenso. Na hora, me deu um gelo por dentro. Entrei em casa, minha esposa me olhou sem dizer nada, mas o olhar dela dizia tudo. Ela já estava cansada, decepcionada, triste. O pior era ver meu filho perguntando por que não tinha luz, porque ele queria ligar a TV, porque queria tomar banho quente. E eu ali, sem resposta. Foi naquele dia que eu parei no quarto, sentei no chão e chorei. Chorei de raiva de mim mesmo, de vergonha, de impotência. Eu ficava pensando onde foi que eu me perdi, como que aquele joguinho bobo virou o centro da minha vida a ponto de eu deixar as coisas chegarem naquele estado. E mesmo assim, o pensamento de tentar mais uma vez no jogo ainda rondava a minha cabeça. Era como se uma parte de mim ainda acreditasse que o próximo giro podia ser o que ia mudar tudo, o que ia salvar minha família daquela situação. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que era mentira, que era só mais uma armadilha da minha cabeça para continuar naquele ciclo que só me fazia mal. Os dias que vieram depois foram os mais difíceis da minha vida. Eu comecei a evitar olhar no espelho porque não aguentava mais encarar quem eu tinha me tornado. Um cara perdido, endividado, afastado da família, sem emprego e com um monte de conta atrasada. E o mais duro era perceber que eu tinha tudo na mão e fui deixando escapar. Tinha uma vida simples, mas digna, e troquei isso por um negócio que no fim das contas só me arrancou tudo. Teve um momento que eu me vi sentado no escuro, só com a luz do celular iluminando o rosto, e pensei, o que mais eu preciso perder para entender que isso tem que parar? Foi aí que eu comecei a tentar me afastar, com muito esforço. Eu deletei o aplicativo, mas a vontade de baixar de novo vinha o tempo todo. Eu tinha que brigar comigo mesmo, dia após dia, para não cair na tentação de novo. Eu sabia que se eu desse mais um passo naquela direção, ia ser mais um tombo, mais dívida, mais tristeza. E o pior é que as consequências do que eu fiz não sumiram. As contas continuaram lá, os problemas com a família também, a vergonha, a culpa. Tudo isso ficou. Foi o preço das escolhas que eu fiz quando deixei aquele joguinho virar o centro da minha vida. Depois de tudo que aconteceu, eu sabia que ou eu dava um jeito de tentar recomeçar ou eu ia afundar de vez. Mas eu vou te falar, não foi fácil, não. Porque o buraco que eu mesmo cavei era fundo, e a cada dia parecia que era mais difícil sair dele. O primeiro passo foi o mais duro, admitir para mim mesmo que aquilo não era só um passatempo que tinha saído do controle. Eu precisava parar de me enganar, de achar que eu ia resolver tudo com mais uma jogadinha, com mais uma tentativa. Eu sentei com a minha esposa e abri o jogo. Falei tudo. Contei sobre o dinheiro que tinha ido embora, sobre as contas atrasadas, sobre como eu estava me sentindo por dentro. Eu achei que ela ia surtar, gritar, brigar. Mas sabe o que aconteceu? Ela chorou. Chorou porque já estava sofrendo tudo aquilo calada e agora, pelo menos, eu estava mostrando que queria mudar. Depois disso, a gente começou a ver o que dava para fazer. Vendemos umas coisas de casa para pagar o básico, renegociamos algumas contas, cortamos o que dava para cortar. Cada real passou a ter um valor enorme para mim. Eu fui atrás de emprego de tudo que era jeito. Entreguei currículo em mercado, em oficina, em construção. Não tinha mais aquele orgulho bobo de antes,
Aquele pensamento de eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu precisava trabalhar, precisava me sentir útil de novo, precisava reconquistar o respeito da minha família e, principalmente, o meu próprio. Eu passei a evitar mexer no celular além do necessário, porque qualquer notificação, qualquer propaganda de joguinho já me dava um frio na barriga. Eu sabia que, se desse brecha, eu podia cair de novo. Então eu evitava, como quem evita um copo de veneno. E a cabeça? Essa foi a mais difícil de ajeitar. Porque a vontade de girar mais uma vez, de tentar recuperar o que eu perdi, de ter aquela sensação boa que o jogo dava no começo, ainda aparecia de vez em quando. Era uma luta diária, um passo de cada vez. Mas o que me segurava era olhar para minha família, lembrar do que eu quase perdi por completo, lembrar do que eu já tinha perdido. Eu comecei a buscar força naquilo que realmente importa, minha esposa, meu filho, o futuro da gente. Eu parei de viver só no amanhã do jogo, e passei a tentar viver o hoje da vida real. Porque no fundo, eu já tinha percebido, não tinha atalho, não tinha mágica, não tinha giro da sorte que ia salvar tudo. O que salva é o trabalho, a união da família, o esforço para levantar de novo. Eu comecei a entender que o recomeço não ia ser de um dia para o outro. Era um caminho longo, cheio de pedrinha para tropeçar. Mas era o único caminho que realmente valia a pena seguir. E é por esse que eu tô tentando caminhar até hoje. Depois de tudo que vivi, umas coisas ficaram bem claras para mim. A primeira é que não existe vitória fácil. Aquela sensação boa que eu sentia no começo, de ganhar rapidinho, é só uma ilusão que te prende para depois te puxar para baixo. Aprendi que, quando alguma coisa parece ser fácil demais, tem sempre um preço escondido, e ele costuma ser alto. Também entendi que a gente não pode deixar nada virar o centro da vida, porque quando isso acontece, o resto vai ficando de lado. Trabalho, família, saúde, amizade, tudo isso sofre se a gente não cuidar direito. Outra coisa que aprendi é que é muito importante falar sobre o que está acontecendo, sem medo ou vergonha. No começo eu escondia tudo, tentava bancar o cara forte, achava que ninguém precisava saber. Mas isso só me afundava mais. Foi quando eu comecei a abrir o jogo, a contar para minha esposa, para amigos que eu confio, que eu comecei a sentir que podia ter uma chance de mudar de verdade. Você não precisa passar por isso sozinho, e dividir a luta com alguém faz uma diferença enorme. Também aprendi a valorizar as coisas simples da vida, que antes eu nem reparava direito. Um dia tranquilo com a família, um sorriso do meu filho, uma conversa sincera com quem a gente ama. Essas coisas são muito mais valiosas do que qualquer prêmio rápido e passageiro. O jogo me ensinou do jeito difícil que é fácil perder o que realmente importa, e que o caminho certo é construir devagar, passo a passo, com trabalho e honestidade. E, por fim, aprendi que recomeçar não é vergonha. Todo mundo erra, todo mundo pode cair. O que importa mesmo é levantar e tentar ser melhor todo dia. Eu tô tentando isso, e mesmo quando o caminho parece duro, eu sei que vale a pena. Porque no fim, o que a gente quer é paz, é viver bem com a nossa família, é ter orgulho do que a gente é. E isso não vem de girar uma tela colorida no celular, vem do esforço real, da coragem de enfrentar a verdade, da vontade de mudar para melhor. Se você está assistindo isso e se identifica com alguma parte da minha história, eu quero que você saiba que não está sozinho. Pode parecer que não tem saída, que tudo está perdido, mas a verdade é que sempre dá para tentar de novo. O primeiro passo é reconhecer que alguma coisa não está legal, que talvez seja a hora de pedir ajuda, conversar com alguém de confiança e começar a mudar. Eu sei que não é fácil, e eu também já tive momentos que achei que nunca ia conseguir, mas o importante é não desistir de você mesmo. Minha maior esperança é que a minha história ajude pelo menos uma pessoa a enxergar que dá para virar o jogo, que a gente pode superar, mesmo quando tudo parece difícil demais. Que ninguém precisa passar por isso escondido, na solidão. A força vem quando a gente se abre, quando a gente aceita que precisa de ajuda e quando a gente escolhe cuidar do que realmente importa. A nossa vida, a nossa família, o nosso futuro. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias reais, que mostram que a gente pode recomeçar mesmo depois de momentos difíceis, não deixa de seguir o canal Histórias que Afundam. Aqui a gente compartilha relatos de vida que mexem com a gente e ajudam a gente a pensar e crescer. Vem com a gente, porque a gente tá junto nessa caminhada.